Bom dia, eu sou a Atena Bastos, do site GDV Software Jurídico, e hoje nós damos início, então, à nossa quinzena de webinars Como Vencer os Desafios da Advocacia 4.0 em 2020, realizado em parceria com o Peticiona Mais e o Convex Legal Analytics. Do dia 9 ao dia 20 de dezembro, então, nós traremos grandes nomes da área para dar dicas de como você pode começar 2020 com tudo. E para começar, então, a quinzena, nós convidamos a advogada, conselheira da OAB e mestre em Direito, Tatiane Goldar. Bom dia, Tatiane. É um prazer poder conversar com você depois de ler tantos artigos seus no blog do SAGDV e principalmente conversar sobre um tema que esteve tão em alta em 2019 e que provavelmente vai continuar em alta em 2020, né? Porque nós vemos aí uma atualização legislativa, leis entrando, término de prazo de algumas leis de adaptação, como da LGPD, e a gente vê que então o compliance cada vez mais ganha força nesse cenário. E é interessante que você traga, então, justamente esse tema de como o advogado pode não apenas se profissionalizar nesse tema, mas também implementar o compliance dentro dos próprios escritórios. Para começar, então, gostaria que você se apresentasse e também que explicasse um pouquinho o que é o compliance, né? Porque tanto se fala sobre isso, mas nem sempre há uma explicação muito grande do que é o compliance. Exato. Bom dia a todos, né? Tudo bom, Atena? Primeiro agradecer a você, a equipe da SAGDV e os seus parceiros, né? Que proporcionam esses momentos de aprendizado, de conhecimento, de estudo para nós operadores do direito, né? Advogados e advogadas de todas as idades, com certeza, leem os seus conteúdos, assistem aos webinars, porque são sempre muito atualizados de acordo com os temas que estão saindo na advocacia. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou Tatiane Goldar, sou advogada há 13 anos, estou como conselheira federal pela OAB Sergipe, sou mestre em Direito Civil, professora, e também, ultimamente, nos 2 últimos anos, tenho trabalhado com coaching para advogados. Tá? Então, a gente tem aí investido realmente na melhor qualificação, na capacitação dos advogados e advogadas aí de todo o Brasil. Bom, então, Tatiane, explica um pouquinho, então, para a gente aí o que é o compliance, antes da gente entrar bem nesse assunto de como você pode implementar isso dentro do seu escritório, como você pode atuar no compliance, né, essas duas vertentes, então, da análise do compliance. Explica um pouquinho para a gente sobre o que é o compliance, para que as pessoas já tenham uma noção maior dos caminhos a serem seguidos dentro dessa área. Pronto, vamos lá, Dena, então. Primeiro, compliance, por ser um nome de origem inglesa, já dá aquele susto, né, no advogado. Então, assim, por que compliance? É um nome pomposo, né, e aí gera, inclusive, uma resistência nesse mergulhado que seria essa palavra. A gente poderia conceituar o compliance como, de forma um pouco mais sofisticada, vamos começar assim, seria um pilar da governança corporativa. Talvez seja uma terminologia nova para os operadores do direito, né? Mas para quem lida com empresas, com empreendedorismo, com administração de empresas e negócios, não é um nome tão novo. Tá? Então, seria um pilar de governança corporativa que indica que a organização, seja pública ou privada, está em acordo com a legislação nacional ou internacional, se ela atuar também a lei Brasil, e também com a sua política de conduta que ela deve estabelecer, tá? E o programa de compliance, que já seria uma terminologia à parte, é justamente esse conjunto de ações voltadas à materialização dessa adequação da nossa conduta, da conduta do nosso cliente, tá? Com a legislação, gente. Né? Todos esses procedimentos, eles visam o quê? Controlar, gerir riscos, bem como evitar problemas no futuro do nosso cliente, das empresas públicas, das empresas privadas, com o poder público, né? Para evitar problemas de corrupção, desconformidades, multas, enfim, trazendo as boas práticas para o meio empresarial. Bom, e se o compliance, na verdade, ele é essa gestão de risco, né, e essa adequação à legislação, o que também que não é algo novo, né, desde sempre, as empresas e os próprios escritórios tinham que estar adequados a uma legislação. Então, se o compliance, na verdade, é mais essa segurança para as empresas, por que ele ganhou tanta relevância nos últimos tempos? Por que é um tema que do nada disparou na advocacia, bombou, tá todo mundo falando sobre, todo mundo querendo fazer, atuar? Por que você acha que ele ganhou tanto destaque no último ano?
Então, esse é um aspecto interessante, Atena, porque, na verdade, isso sempre existiu. Na verdade, compliance é estar de acordo. Uhum. Então, assim, nós não precisaríamos focar tanto nesse tema, a não ser pelo nosso histórico, infelizmente, de corrupção, né? E, recentemente, veio à tona no Brasil um sistema corrupto no governo generalizado, que a gente chama de corrupção sistêmica. Uhum. E ele vai se espraiando por toda a atividade negocial, empresarial do país e atinge todos nós que trabalhamos com o direito, tá? Então, justamente com a lei, né, de anticorrupção, que foi a lei 12.843, né, em 2013, e agora, mais recentemente, com o decreto 8.420 de 2015, houve uma necessidade, né, natural até, claro, que partindo das investigações, né, que ocorreu com patrocínio da Procuradoria e também com o controle feito pela Controladoria Geral da União, surgiu uma necessidade nossa mesmo, que atuamos na seara privada, de realmente estar em conformidade para evitar ou se está inserido nesses escândalos, e o fim maior seria até evitar prejuízos na atividade comercial brasileira, né? Sim. Então, a gente percebe que o marco temporal, se é que a gente pode falar dessa forma, foi, de fato, com a lei anticorrupção e reforçado com o decreto de 2015. E nessa seara, né, não só os particulares, nossos clientes, ficaram extremamente envolvidos com a questão da corrupção, extremamente amedrontados com esse cenário, em virtude das sanções que essas práticas podem trazer, mas também nós, advogados, assistimos colegas nossos inseridos nesse sistema de corrupção. E nesse aspecto é o que nos interessa aqui na webinar, né? Como nós ficamos, na verdade, manchados, comprometidos com a nossa reputação abalada, né? Porque a gente viu colegas sendo taxados de desonestos, corruptos. E esse cenário, ele vai afetar diretamente a todos nós, advogados. Sim, porque a imagem do advogado, ela é muito importante, né? Porque o advogado é um profissional que trabalha com a confiança direta, confiança cliente-advogado. E se você tem não apenas a sua imagem pessoal, mas a imagem de uma carreira, né, de uma profissão inteira ali manchada, isso acaba afetando todos, realmente. E além da lei anticorrupção, a gente tem a GDPR, tem aí a LGPD agora, né, terminando o prazo em 2020. E você acha que isso também impacta a questão do compliance? Porque quando a gente discute a LGPD, muito tem se discutido também sobre essa segurança, né, do tratamento dos dados. E seja advogado, ou você seja um advogado de uma empresa que esteja também em compliance para a LGPD, você tem que, né, ter esse cuidado também de como vai ser essa adequação na legislação. E você acha que, então, isso também é uma das coisas que fortalece o debate do compliance? Com certeza, Antena. Na verdade, esse tema de compliance, ele está muito ligado com o que nós chamamos desse movimento maior que existe hoje no Brasil, da advocacia disruptiva, ou advocacia 4.0. A advocacia disruptiva é justamente uma advocacia que ela quer quebrar padrões clássicos, tradicionais, né, de atuação como advogado. E ela pode ser abordada em vários aspectos, né, seja no sentido do advogado ele se inteirar e ter uma atuação mais multidisciplinar, ou seja, também de quebrar paradigmas de uma atuação que fica ali na marginalidade, no que tange aspectos éticos, né? Então, assim, é de fato um tema que está dentro desse contexto maior. Até porque os tribunais começaram a receber ações, né, contra advogados. Tá? Então, além de toda essa questão da mídia, de envolver escritórios de advocacia em esquemas de corrupção, a gente também começou a ser demandado, que é natural, quando há uma violação, né, de uma norma ética que está lá prevista no Código de Ética da OAB. Agora, com relação a esse ponto que você tocou, é interessante, porque a palavra compliance, sim, está intrinsecamente vinculada à questão da LGPD. Nós temos no direito o que nós chamamos de dados sensíveis, né, que são dados que são relacionados a questões muito íntimas, né, do ser humano, do indivíduo. Ou seja, é a questão do gênero, né, do gênero sexual, do gênero da opção sexual, da espiritualidade ou religiosidade, enfim, aspectos voltados a questões bastante sensíveis para todos nós, né? E com esse fenômeno aí, dessa utilização em massa das redes sociais, então hoje a gente não só divulga questões pessoais, mas também questões profissionais, esses dados, eles ficaram, né, sendo manipulados aí por
pessoas que a gente sequer conhece, em países também que a gente sequer conhece. Então, qualquer um coloca o nome lá no Google e vai aparecer milhares de informações, inclusive os dados sensíveis. Dentro desse contexto, surgiu a necessidade de se proteger através da Lei Geral de Proteção de Dados. E, próximo ano, nós estamos aguardando aí o decreto que vai regulamentar essa lei. Então, assim, estamos muito ansiosos para saber como é que vai ser operacionalizada essa lei no campo do ponto de vista prático. E, de fato, assim, o compliance, como significa estar em conformidade, a gente tem que também não só trabalhar isso na advocacia, sobre os dados que nós carregamos dos nossos clientes, num escritório cada vez mais virtualizado, né? Hoje, para você ter uma ideia, o meu escritório, por exemplo, ele não tem mais nenhum arquivo físico. Né? Então, nós carregamos todas as informações dos processos e assim também dos nossos clientes, incluindo os dados sensíveis, no ambiente de nuvem, né? No ambiente virtual. Então, é uma preocupação realmente importante, premente, que a gente precisa já estar de olho aí nessa regulamentação para saber como é que a gente vai trabalhar com a Lei de Proteção de Dados dentro desse programa Compliance. E você acha que, então, implementar o compliance dentro dos escritórios, ou começar a pensar, já atuar no compliance, é um meio caminho para essa adequação à LGPD? Então, quem já está em compliance acaba já estando um pouquinho mais adiante nisso, ou você acha que, não, vai mudar muito até a forma de compliance depois? Bom, na verdade, eu creio que se você, né, ao adotar um programa compliance, elaborar e construir ele, seja na empresa de um cliente, né, seja no seu próprio escritório, você já deve se preocupar com a questão da LGPD, porque já existe a lei, né? Então, o que ela vai acontecer é uma regulamentação. Então, ela pode trazer mais detalhes, ela pode trazer mais conceitos, mais aspectos práticos, mas, de fato, um bom programa compliance, fatalmente, ele tem que se preocupar com a questão dos dados e do uso do direito, chamamos hoje de direito digital, né? Toda essa preocupação que nós advogados ainda estamos entendendo, estudando. Então, assim, dificilmente você vai ter um expert na área, né? Sim. A não ser que já estudou fora do país e os conceitos já são mais trabalhados. Mas aqui no Brasil, de fato, para implementar um programa compliance, você tem que estar atento à questão da LGPD. E se já puder começar agora, porque a gente já tem bons parâmetros para isso, excelente. Que hoje que eu vejo muito é que a gente se baseia no que está acontecendo lá na Europa com a GDPR, né? Que é o que os cases estão vindo de lá por enquanto, para a gente entender um pouquinho de como vai ser. Mas, de fato, ainda tem muito a ser estudado na prática que os advogados e advogadas vão realmente ver como será isso e como assim também impactará o próprio compliance. E o que é preciso, então, para você atuar no compliance e ser um compliance officer? Você precisa da OAB? Não precisa? Basta ser formado em direito? Basta ter cursos? O que é necessário para que você se profissionalize nessa área, então, Tatiane? Pronto, então, aí vem uma pergunta excelente, né? Que é a dúvida de todos nós, na verdade. Para ser compliance officer, na verdade, essa profissão hoje ela não é regulamentada no Brasil. Não existe uma faculdade para ser compliance officer, não existe um curso técnico. Agora, já existem alguns bons cursos. Inclusive, eu fiz um recentemente, né? Que seria um dos objetivos do nosso escritório, realmente implementar esses programas compliance. Existem bons cursos de educação executiva que promovem, né, e que fazem despertar no advogado as habilidades essenciais para ser um compliance officer, mas não é uma profissão, uma função específica do advogado, muito pelo contrário. O trabalho do compliance officer, ele pode ser feito pelo advogado, né, sobretudo porque nós detemos o conhecimento da legislação, nós podemos interpretar, então isso acredito que agregue, né, seja um plus a mais para nós advogados, né, porque nós conhecemos a legislação, conhecemos os riscos da legislação e podemos nos preparar melhor devido a esse conhecimento técnico prévio. Mas qualquer um pode ser um compliance officer, né, um bom contador, um bom gestor, um empreendedor, todos aqueles que se afinem com o tema. Talvez para nós advogados seja um pouco mais fácil, porque a gente já lida com a legislação no dia a dia. Eu poderia elencar aqui umas 4 características, né, do que é preciso ser ou do que é preciso ter para atuar como compliance officer. A primeira delas é buscar um curso, né, qualificado, né, entender o que é que você vai fazer. O compliance officer é aquele que vai implementar e gerir o programa compliance. Então, buscar uma qualificação técnica em compliance, depois entender de negócios. Então, isso que não é muito uma prática do advogado, né, a gente realmente está precisando estudar. Só um minuto, porque travou aqui o vídeo.
Problemas técnicos. Legislação na área de atuação, Uhum. né, do teu cliente. Então, se você vai instituir um programa de compliance na área da saúde, então você precisa conhecer a legislação da área da saúde para saber os riscos que aquele cliente vai sofrer. Compreender a cultura da empresa, que é outro desafio para nós advogados, tá? Sobretudo para aqueles que trabalham com assessoria jurídica voltada para a advocacia empresarial. Compreender a cultura da empresa, porque compliance não pode ser uma norma de papel. Não é algo para você botar lá um quadrozinho, essa norma, essa empresa adota compliance, né? E ficar bonitinho na fita. Não é bem isso. Um verdadeiro programa de compliance, ele é vivido diariamente, né, por todos da empresa, ou na nossa proposta aqui, por todos do escritório, por menor que ele seja. Muito pelo contrário, quanto menor o escritório for, melhor para você conseguir instalar um programa de compliance e ver ele crescendo. Né? Porque ele faz parte dessa dinâmica da cultura da empresa, da cultura do escritório e do perfil de todos que estão ali envolvidos. Sim, porque muda, né? O compliance, ele não está apenas ali não é apenas um papel ali com um plano de compliance, né? Ele realmente muda a forma de você trabalhar, de você interagir ali, o teu modo realmente, teu modus operandi, né, do dia a dia. E, de fato, eu acho que a grande dificuldade do compliance, além de, claro, quando você é uma grande empresa, tem a dificuldade de você elencar todos os pequenos passos ali, mas é também fazer com que os colaboradores do negócio compreendam a importância do compliance também ali dentro e respeitem essas normas. Eu vejo isso com algumas pessoas com quem eu já conversei que implementaram compliance e, de fato, eles falavam que justamente o mais complicado é que todos percebam o quão importante é seguir ali o passo a passo, né, do compliance. E sem engessar, né, Atena? Sem engessar. Para muitos, compliance traduz engessamento. Esse é o aspecto, negativo, né? Não é para isso que serve, né? Eu acredito que também, talvez essa resistência nossa seja um pouco devido à nossa cultura. Né? Eu me arriscaria a dizer que o brasileiro tem essa dificuldade de seguir passos. Né? A gente não brinca que a gente tem dificuldade até de fazer uma fila, de formar uma fila. Né? Então, a gente brinca com isso. A gente tem uma dificuldade meio que genética mesmo, das nossas origens, de seguir o protocolo. Né? E compliance é um conjunto de protocolos que levam a segurança no seu trabalho. Eu sei por onde eu estou indo, eu sei como eu vou agir nas situações. Então, eu tenho princípios de conduta ali, da política da minha empresa. Se eu estou inserindo nesse contexto, eu tenho que respirar isso. Mas não é para um engessamento, nem é também para ficar bonitinho, não. Sim, porque às vezes a gente pensa assim, para que eu vou fazer isso? Mas quando dá o problema é que a gente percebe que talvez se tivesse mudado lá no início, não teria ocorrido aquilo. E para quem vai atuar diretamente no compliance, por exemplo, nós temos hoje muitos advogados falando, eu atuo na área de compliance, e principalmente atuam ali na área consultiva, né? Você acha que é interessante para eles, às vezes, formar uma equipe multidisciplinar, por exemplo, não contratar apenas advogados para o escritório, já que ele atua apenas em compliance, mas contratar profissionais de outras áreas também para atuar em conjunto? Ou pelo menos advogados que tenham especializações, né, qualificações diferentes? Normalmente, até é importante, você vai precisar da ajuda de outros profissionais, né? Porque, na verdade, compliance envolve um setor muito importante, que é um dos pilares da compliance, é comunicação e treinamento. Né? Então, se o advogado não tiver as habilidades para gerenciar o comunicamento interno do cliente, da empresa dele, dependendo do tamanho também desse cliente, né, dessa empresa, ele vai precisar de alguém na prática, né, trazendo essa comunicação, né, que é materializando, tornar um compliance um ser, não apenas um TBC. Então, fatalmente, ele vai precisar de profissionais de outra área. Agora, de fato, se você está lidando com empresas muito pequenas, pequeno, médio porte, a depender do número de funcionários, talvez o advogado ele consiga implementar um programa de compliance sozinho. Então, isso é uma análise muito casuística, né? Vai muito da demanda que vai chegar. Normalmente, é necessário, até por ser uma atuação multidisciplinar, né? Então, você vai precisar de um sistema contábil eficiente, alinhado com compliance, com as políticas da empresa, vai precisar de uma comunicação e de um treinamento constante dos funcionários, né, para fazer esse controle e avaliação que nós chamamos de gestão de compliance. Então, tudo isso vai requerer essa descentralização, né, de atividades. Bom, e você que já passou por tudo isso aí, já implementou compliance no teu escritório, é claro que o compliance ele não é uma coisa fechada, ele está sempre em andamento, né, em atualização, mas por que então, já falamos aqui um pouquinho da questão da profissionalização no compliance, né, de
atuação nessa área, mas por que também trazer o compliance para dentro do escritório? Porque eu vejo que quando a gente debate o compliance na advocacia, a maior parte das pessoas acabam focando na profissionalização, no porquê, como atuar no compliance, como fazer compliance para uma empresa, mas elas esquecem muitas vezes que o próprio escritório, ele é uma empresa, né? Ele é um negócio de um certo modo, ele está ali registrado também, ele conta com colaboradores, ele conta com dados, então, por que implementar o compliance dentro do escritório de advocacia também? Então, eis o X da questão, né? Na verdade, o primeiro ponto aí passa por esse entendimento de que meu escritório é um negócio, né, Atena? Então, assim, eu tenho que ter a noção de que, por menor que seja meu escritório, ele é um negócio. É um negócio que gera lucro, apesar da função social que nós exercemos. Muitas vezes a gente tem empregados contratados no escritório. Né? A gente tem processos internos, procedimentos internos que precisam sustentar uma advocacia compatível com a qualidade, né, e com a reputação que esse escritório quer gerar no mercado. Então, no meu modo de ver, depois que eu comecei a estudar compliance, eu percebi, nossa, isso aqui tem tudo a ver, não adianta a gente estar falando em implementar programa de compliance para o outro, né, para o cliente, se eu não tenho isso muito bem estabelecido dentro do meu próprio escritório, porque isso, inclusive, vai afetar a relação com o cliente, né, o marketing que eu faço na advocacia. E aí, no meu modo de ver, integridade, que é a palavra-chave do compliance, né, ela deve estar intrinsecamente ligada à atuação do advogado. Integridade e ética, né? É bem verdade que a ética, ela foi uma palavra muito mais trabalhada no exterior, nos Estados Unidos, na Europa. Integridade foi uma palavra que ficou aqui no estudo da compliance no Brasil, né? Inclusive, é a palavra que a CGU utiliza bastante, né? Integridade. Então, veja, o que seria isso? Uniformizar condutas, né, da banca de advocacia, né, da sua equipe jurídica, né, e alinhar a produção de cada um desses partícipes aí, dos colaboradores, dos estagiários, dos parceiros, dos sócios, principalmente, porque tudo começa na alta administração, né, na alta administração do escritório, alinhar toda essa conduta com os valores do escritório, com a missão, com a visão, com o propósito. Ou seja, se você não contrata, por exemplo, um estagiário que conheça a missão, conheça a visão do escritório, com certeza vai apresentar algum problema. Às vezes não é um problema do profissional em si, mas é a falta de alinhamento dele com o propósito da empresa. Sim, aquela comunicação ali na hora de você, não apenas na hora de você contratar alguém, que é necessário para que, né, a pessoa também construa uma relação com você alinhada aos seus objetivos e ao teu modo de operação, mas ao longo também, né, do processo ali da pessoa, para que não haja também conflitos maiores ali, desalinhamento, de uma falha comunicativa ali dentro. Eu ia até perguntar da questão da credibilidade frente aos clientes, porque de fato é algo que impacta, né? Você chegar e falar, olha, eu vou fazer o compliance para você. Mas você tem o compliance dentro do seu escritório? Não, eu não achava necessário. Então, é algo que realmente ali na imagem do profissional conta bastante já fazer esse compliance ali dentro. E quais os passos, assim, vocês seguiram ou você acredita que sejam os passos ideais para implementar o compliance dentro de um escritório? Claro, existe caso a caso, cada escritório é um escritório, cada negócio é um negócio, mas quais os passos, assim, que você sugere para as pessoas que queiram implementar o compliance? Isso, Atena, vamos lá. Tudo começa pelo conhecimento profundo mesmo do nosso Estatuto da Advocacia, né? Sim. Então, assim, é incrível falar isso, parece às vezes uma bobagem, mas, assim, muitos colegas não conhecem o próprio Estatuto, né? O Estatuto que regulamenta a sua profissão. Então, assim, por uma questão de força da vida mesmo, força das coisas, eu fui conselheira seccional aqui na OAB Sergipe, agora estou como conselheira federal. Então, na verdade, é uma obrigação eu conhecer o Estatuto e eu fico cada vez mais encantada e cada vez mais me sinto aprendiz, porque realmente ali está toda a norma que regula o exercício da advocacia. Vem o Estatuto da OAB, o Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina. Então, assim, não se fala em compliance para a advocacia, né, minha atuação no meu escritório, se eu não passar pelo Código de Ética. Ali é raiz, né? Ali a gente vai estar no Estatuto, né, com as infrações de sanções disciplinares. O advogado, ele é indispensável à administração da justiça, a gente precisa saber isso é muito lindo, mas como é que eu faço isso na prática, né? Ele presta um serviço público e exerce uma função social.
Então, assim, não dá para pensar só no lucro, só no interesse mais negocial, imediatista do meu escritório. Então, eu tenho que estar atento a isso, porque eu estou servindo um interesse maior, que é um interesse que está presente na Constituição, né? E o Código de Ética, ele vai regular os deveres do advogado para com a comunidade, né? Para com o cliente e com outro profissional, o colega dele de profissão, tá? Tem que ter a urbanidade, tem que observar os respectivos procedimentos. E aí, depois do conhecimento dessa legislação base, né, para a nossa atuação, quando a gente fala no escritório em si, eu estabeleci aqui um artigo que eu escrevi para vocês, né, uns 5 passos aí, que são os passos básicos, para a gente conseguir falar em implementação de compliance para escritórios de advocacia. O primeiro deles é me conhecer, né? Na verdade, os 3 primeiros aí voltam para a questão do autoconhecimento do escritório. Né? Quais são os meus valores? Quais são os valores da tua banca, né, de advocacia, da tua equipe? Né? O que é fundamental? O que é essencial? Né? Quais são os valores que não são negociáveis para a tua atuação como advogada? É preciso descobrir isso. Né? Não é uma pergunta que se faz e se responde em 5 minutos. Existe um trabalho, né, que às vezes é um trabalho de coaching, que pode ser feito para poder exteriorizar. E às vezes, por incrível que pareça, mas isso é muito comum, numa banca onde você tem mais de 2, 3 sócios, né, cada um deles tem um valor diferente, um valor de vida diferente. Só que isso a gente tem que pensar no coletivo, né? Qual o valor que o escritório, para além de mim, tem que ter. Né? Honestidade, transparência, excelência, profissionalismo, espírito colaborativo. Né? Então, é preciso descobrir os valores, depois a gente segue para entender e elaborar a missão do escritório, né? Que é essa grande atuação do dia a dia, para que eu vou atuar na advocacia no meu estado, no Brasil. Né? Então, assim, enquanto entidade que presta serviços, né, através de uma equipe, eu tenho que fazer esse alinhamento com a função pública e os meus interesses particulares. E essa é a crise do advogado, né? Ele tem ali uma grande missão, mas ao mesmo tempo ele precisa ali também pensar no dinheiro, no lucro, em pagar suas contas, né? Ser empreendedor. Então, assim, nós temos que ser multis mesmo. Então, a missão do escritório é fundamental. E aí a gente segue também para a visão, né? Que já tem uma perspectiva mais de futuro. Como eu quero ser visto no mercado onde eu atuo? Que tipo de advogado eu quero ser visto? Eu quero ser bom em quê? Especialista em quê? Né? Qual é, você quer, quando pense no teu nome, você quer ser lembrado por quê? Então, já é uma projeção mais da minha atividade para o futuro. São os 3 pilares para a gente começar a falar de instituir o programa Compliance. E depois a gente segue para essa parte mais prática, né? Que é a elaboração de normas e condutas internas, de cumprimento de todos, começando pela autogestão, pelos sócios de escritório, né? Depois, controle e avaliação desse programa Compliance no dia a dia. Então, não adianta eu fazer uma instituição legal de um programa Compliance, tá lindo, maravilhoso, mas e aí, eu estou controlando? E aí já seria a controladoria jurídica, né, que vai fazer esse papel. E é isso, eu acho que são esses 5 passos, né? Missão, visão, valor, instituir o programa e gerir esse programa. Bom, eu acho que o mais difícil talvez seja definir justamente esses valores, né? Porque valor é uma coisa muito subjetiva. Você tem ali os valores do código de ética, né? Tem ali os preceitos do código de ética, mas tem muitos valores que são individuais, são particulares, como você falou, que nem sempre são os mesmos entre todos, nem sempre os valores são compartilhados. E definir, assim, qual o valor do negócio ali, do escritório, tem que ter uma percepção realmente do coletivo, mas do que pode englobar todos ali, mas também do que é o ideal. Não diria nem necessariamente assim ideal, mas adequado, talvez, para o negócio. Isso. Né? Porque não necessariamente será o teu valor individual ali, será o valor do escritório, né? Ali dentro. E Exato. você chega. Não pode falar. É por isso que tem ferramentas para isso, né? Tem ferramentas precisas para você conseguir chegar nesse ponto em comum. Porque se a gente está falando numa banca que tem abaixo até 2 sócios, né? 3 sócios. Por mais simples que seja, você tem que conjugar esses elementos aí. Né? Eu posso ter um valor pessoal que não seja naquele momento relevante para o escritório. Embora o valor não deva ser algo tão dinâmico assim, tá? Eu me lembro que a gente, eu e minha sócia, na estrutura que a gente tem hoje, nós estamos há 7 anos juntas. Eu já tenho 13 anos de advocacia, mas juntas nós temos 7 anos. E nesses 7 anos nós mudamos 2 vezes alguns valores. Porque com o próprio amadurecimento da atuação do nosso escritório, a gente foi percebendo o
o que era importante para a gente, o que Uhum. era caro, precioso, né? Então, assim, é o nosso limite, é o nosso freio. Daqui a gente não passa, Aham. né? De modo que já dispensou clientes quando a gente percebeu que o objetivo não era, de fato, muito lícito, né? Entendi. Então, assim, são zonas que a gente não chega. Por Aham. isso que importa. Por isso que tem tudo a ver com compliance, né? Então, assim, você define, por exemplo, a honestidade é um valor extremamente importante. Uhum. Ok, agora o compliance vai dizer como materializar a Uhum. honestidade no dia a dia do teu escritório. Aí você utiliza, por exemplo, transparência. É um subvalor de honestidade. Eu sou honesta, mas eu tenho que transparecer isso no meu escritório. Então, a Uhum. contratação, por exemplo, e a emissão de uma nota fiscal. É um dado que revela transparência. Não adianta eu receber Sim. os honorários e, de repente, não emitir a nota fiscal. Né? Uhum. Então, assim, não adianta dizer que eu sou honesta se eu não estou ali realmente materializando. É Sim. por isso que, assim, que é muito importante a definição dos valores, porque vai nortear todo o trabalho. Nossa, e vai além do discurso, né? Você vê ali na prática, até da emissão de uma nota fiscal ali dentro. E é interessante pensar isso, de que até no aceite ou não dos clientes isso vai impactar, porque é uma coisa que nem sempre se pensa também nisso. Às vezes o foco é muito grande ali na área empresa, né? No negócio, mas tem reflexos também ali nos clientes. E você falou ali da controladoria jurídica dentro do escritório. Esse papel de controle, ele é papel dos gestores, dos sócios do escritório de advocacia, ou ele será papel, por exemplo, de um controlador jurídico, de um funcionário dirigido especificamente para isso? Aí vai depender bastante, Atena, da decisão, Uhum, né, dos sócios do escritório, dependendo também do tamanho. Normalmente, a controladoria é um órgão do próprio escritório, uhum, mas não é um órgão que está ali na parte operacional. Ele uhum, justamente exerce a função de controle e fiscalização dos processos. Não é aquela também, não é a etapa da investigação. uhum. Não é isso. A controladoria vai controlar o ambiente de modo que o programa compliance instituído ele possa ser materializado. Mas, assim, havendo um problema, aí já é um outro setor. Uhum, Já vai apurar-se através de uma investigação, né, através entendi. de uma auditoria. Uhum, Evidente que, às vezes, esses termos, né, e essa divisão de tarefas dessa forma, pode parecer que, então, compliance não vai ser para o meu escritório, uhum, né, para o meu escritório. Mas, por exemplo, a minha realidade aqui, nós somos 4 advogadas, tá? 2 sócias, e a uhum. gente tem um compliance, que Sim. cada vez mais está sendo estruturado, né? Então, assim, recentemente eu passei por um curso e eu já sei que eu vou ter que fazer modificações aqui, Uhum, né? Então, vai desde a entrevista de um estagiário, um colaborador, até o desligamento dele, sim. né? Deixar clara como é que vai se dar essa relação. E o controlador jurídico, realmente, em escritórios muito pequenos, essa figura pode ficar um pouco perdida. Uhum, Mas é possível, sim, criar um comitê de avaliação periódica, né? Ou colocar essa função até no terceiro, fora do escritório, mas que esteja, de algum modo, frequentemente vinculado a ele, porque também não pode ser uma pessoa muito alheia, sim. né? O alheio, né, o terceiro, poderia ser um auditor, alguém que vai Uhum. investigar um descumprimento, né? Mas o controlador, me parece que o ideal seja aquele que esteja realmente mais presente na rotina do escritório. Sim, porque ele tem uma percepção maior, não apenas das normas de compliance ali, mas também do Isso, dia a dia, né, dos colaboradores, de como é realmente ali a operação dentro do escritório. É bastante interessante exatamente. pensar isso, porque de fato, às vezes as pessoas não têm nem essa percepção de que precisa ter um controlador também, alguém que pelo menos exerça, né, esse papel ali, porque também não é apenas fazer, né, as normas ali do compliance, é também garantir que elas estejam sendo atendidas para evitar problemas futuros. Bom, Exatamente. e Tatiana, eu queria assim que você desse então dicas gerais para quem quer seguir pelo compliance, seja implementando no escritório, seja se profissionalizando. O que que você pode dar de dicas então para a gente ir encerrando essa nossa conversa? Então, eu, na verdade, eu sou entusiasta do tema, né? Eu realmente me apaixonei por compliance, assim, eu tenho estudado e tenho lido bastante, apesar da pouca literatura que a gente tem Uhum, ainda aqui no Brasil. Então, a dica que eu dou, falando agora para os advogados, né, que tenho certeza que seja o público que vai nos assistir, que tem buscado esse conteúdo que vocês prepararam maravilhoso aí nessa semana, eu acredito que o advogado, ele é um agente importantíssimo em compliance no Brasil.
Tá? Nós temos mais de 1.200.000 advogados, né? 1.100.000, eu acho que era o cálculo desse ano, tá? Pelo Conselho Federal. Eu acho que próximo ano a gente já vai para uns mais 100.000 aí, porque o mercado coloca advogado a todo momento. E a gente tem que perceber que nós podemos ser gestores, nós podemos ser agentes de modificação, né? Do que a gente está assistindo aí no país, que a gente fala, corrupção, governo, mas isso tudo está muito no nosso dia a dia. Né? Quantos advogados não acabam agindo de forma ilícita, agindo de forma corrupta? E a gente precisa, na verdade, para valorizar a nossa profissão, que ficou um pouco manchada, né, com toda essa questão da ética, da falta de integridade na atuação, a gente precisa dar o exemplo. E me parece que uma boa forma de dar esse exemplo é através do estudo dos pilares da compliance, da implementação nos seus escritórios, independentemente do tamanho que ele seja, e, acima de tudo, trazendo isso para a nossa advocacia na relação com o cliente, alertando para o cliente da necessidade dessas adequações, né? E aí a gente trabalha até de forma consultiva, de forma preventiva. O advogado quebra esse paradigma, né, da advocacia disruptiva, de que só posso trabalhar com problema, com conflito, com lide, com processo, e passa a trabalhar num campo muito mais promissor, do meu modo de ver de mercado, né, que é o campo da advocacia consultiva, do assessoramento, da advocacia preventiva, e isso se dá, de fato, através do programa Compliance, trabalhar com Compliance. Bom, Tatiane, queria te agradecer, então. Tem algo mais que você gostaria de falar para as pessoas sobre compliance, além das dicas gerais? Eu gostaria de dizer que eu estou justamente, né, nesse momento trabalhando isso no meu escritório e também disponível para ajudar os colegas advogados que queiram eventualmente entender um pouco mais desse processo, como trazer isso para dentro da própria advocacia, né, e convidá-los, né, estou à disposição, né, meus contatos estão aí nas redes sociais, e ler bastante os artigos do SAGE-ADV e dos seus parceiros, porque eu percebo que vocês trabalham com artigos de muita qualidade, extremamente atuais. Eu, apesar de ser ontologista, sou leitora também, tenho que ser, né, porque a gente está sempre estudando, e a dica que eu dou é essa, assim, a gente precisa partir de nós, né, o exemplo começa em nós, então a gente traz a compliance para a nossa vida, a gente passa a atuar mais em conformidade, que todo o resto vai sendo um acréscimo. Ai, obrigada pela presença aqui, Tatiane. No blog a gente tem mais conteúdo sobre compliance, tem mais artigos da Tatiane também, principalmente falando sobre a advocacia, que eu acho extremamente importante, né, a gente discutir. A advocacia está aí, ela não é uma profissão fechada, é uma profissão que está sempre em construção, como qualquer profissão, está se adaptando, né, a novas realidades. E é importante que haja uma reflexão sobre o papel do advogado na sociedade, de como também fazer o seu melhor, né, dentro ali da profissão. Então, assim, obrigada, Tatiane, não apenas pelo webinar hoje, que eu acho que foi muito enriquecedor, eu acho que trouxe muitos pontos que não são normalmente tocados quando se fala de compliance, mas também agradecer, assim, por toda a tua contribuição para o blog, são artigos muito ricos, geralmente, que trazem essa reflexão sobre a advocacia no Brasil. Obrigada, então, Tatiane. Obrigada. Pessoal, a gente vai encerrando, então, o nosso primeiro dia de webinars. Lembrando que até o dia 20, todos os dias, a gente tem webinar, sempre às 13 horas. E amanhã a gente continua com marketing jurídico. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais das ferramentas, então, que estão realizando o webinar, que é o SAGE-ADV Software Jurídico, o Peticiona Mais e o Convex Legal Analytics, vocês podem acessar os links embaixo da tela de vídeo. Tchau, tchau.